Como está performando o Coin11, ETF de Bitcoin, que paga dividendos nesses primeiros 6 meses desde seu lançamento? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, faz 6 meses mais ou menos que o Coin11 foi lançado e a gente agora consegue ter um pequeno histórico para avaliar aqui em relação aos dividendos que ele está pagando, ao comportamento do mercado e ao desempenho e o acompanhamento das cotas, se efetivamente está conseguindo acompanhar o Bitcoin, tá certo? Eu tenho a análise completa do Coin11, eu vou deixar recomendado lá no final aqui desse vídeo, tá certo? Você muito provavelmente já deve ter visto aquele vídeo, foi um dos vídeos que mais bombou aqui do canal. Então fico feliz aqui em trazer uma atualização, que é um tema que eu sei que interessa a vocês. E talvez periodicamente eu possa regravar esse vídeo com mais alguns comentários quando o tempo for passando. Importante ressaltar aqui, o Bitcoin teve agora há pouco o seu maior fechamento de um candle semanal da história. Isso é bem relevante. No caso, estou gravando aqui, ó, domingo, 10h20 da noite praticamente, para vocês aí achavam que não tinha hora extra aqui também, né? Vamos lá. Então o Bitcoin vem aí com um fechamento muito relevante e além desse tema voltar aos olhos muitas vezes do povão, né, todo mundo ficar interessado, ok? É também um momento interessante para a gente ver justamente esse desempenho dos primeiros 6 meses, tá certo? E claro, já aproveita e comenta para mim se você tem Coin11 ou se você prefere comprar Bitcoin por outro ETF, por outro produto, ou se você ainda faz autocustódia. Tem até o pessoal que compra BDR, né? Também tem, né? Comenta pra mim aqui embaixo. Então, para ser bem direto ao ponto e bem prático, eu não vou comentar sobre o Coin11, os detalhes estão naquele vídeo de análise, mas basicamente ele tenta acompanhar o preço do Bitcoin, a performance do Bitcoin, e ainda assim gera ali renda passiva através de dividendos sintéticos. Então, o Coin11 ele compra um ETF lá do exterior, que é o BTCI. Então, efetivamente, antes de analisar o Coin11, vamos analisar um pouquinho do BTCI, como é que ele está funcionando, e a lógica aplicada vai ser a mesma para olhar o Coin11. Depois a gente olha os dividendos e assim por diante. Então, se a gente somente plotar aqui o gráfico do BTCI, a gente percebe que ele também é muito recente. Ele veio ali de outubro de 2024, né? Um pouquinho antes do Coin11 efetivamente. Então, a gente também não tem muito histórico para trás. Mas, o que a gente tem que avaliar aqui, né? Talvez nem importa tanto o quanto está rendendo agora, ou os dividendos em si, porque esse gráfico ele já incorpora junto os dividendos, ok? Mas o meu ponto aqui que a gente tem que saber e conseguir avaliar é: será que esse ETF que está gerando dividendos sintéticos realmente está acompanhando o preço do ativo? Porque o ponto todo, um dos maiores riscos, vamos dizer assim, dos ETFs que fazem esses dividendos sintéticos com venda coberta de opções, que é uma estratégia meio complexa, está explicado em detalhes lá naquele outro vídeo, é de que, dependendo da condição dos mercados, dependendo da volatilidade deles, a estratégia dos dividendos sintéticos pode não dar muito retorno e pode ser com que o fundo, esse ETF, não consiga acompanhar totalmente a alta do ativo que ele está seguindo. Isso é uma possibilidade e muitas vezes acontece. Naturalmente, para você ter esses dividendos sintéticos, não existe almoço grátis, alguma coisa você vai ter que deixar de ter. Então, o equilíbrio que o mercado, as leis do mercado, no caso, né, elas se aplicam basicamente, talvez em alguns casos você não consiga aproveitar toda a alta da cota. Então o BTCI, que é o ativo lá dos Estados Unidos em dólar, a gente tem que comparar ele com quem? Com o Bitcoin em dólares, tá? Isso aqui já é um grande alerta. Eu vi muita gente pedindo para fazer essa atualização aqui do canal e várias pessoas comentaram o seguinte: Anthony, quando o Coin11 foi lançado, o Bitcoin estava a 100 mil dólares. Agora que o Bitcoin voltou para 100 mil dólares, o Coin11 não voltou para onde ele estava. Só que você está analisando uma coisa errada. Tem um detalhezinho bem importante aí. Já vou te mostrar. Mas vamos olhar primeiro aqui o BTCI, né? Quando a gente bota os dois gráficos um em cima do outro, olhando em termos totais, a gente já percebe aquele primeiro ponto que eu comentei em relação aqui, ó, ao Bitcoin, né, tá mais valorizado do que o BTCI efetivamente, tá? Agora, primeiro ponto. É muito ruim você pegar aqui esses primeiros dias, tá? Primeiros dias de ETFs é muito, muito ruim, tem muita volatilidade, market maker fechando spread, então não é legal você pegar esses momentos, tá? A ideia é sempre deixar passar aqui essas primeiras volatilidades e aí depois efetivamente você faz as comparações. E ainda assim mantém uma pequena diferença, tá? Só para reforçar. Qual que é o jeito melhor para você fazer essa comparação e analisar se ele realmente está conseguindo acompanhar ou não conseguindo acompanhar o preço do Bitcoin? Você vem aqui, ó, olha só, e você vai digitar o seguinte: o ativo que você quer avaliar dividido pelo outro. Então BTCI está na frente e Bitcoin está, enfim, embaixo da divisão, né? E qual que é a ideia, né? O que ele gera aqui para nós? Olha só, ele gera esse gráfico indexado, né? Meio feio esse gráfico, mas ele é muito bom para a gente estudar essa questão aí
do acompanhamento da cota, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o Coin 11 daqui a pouco. Então o que a gente percebe? Quando esse gráfico está caindo, quer dizer que o BTC-USD, que é o ativo que está embaixo, ele está se valorizando mais do que o BTCI. Essa é a explicação resumida. Ou seja, até dezembro aqui, ó, notem como esse gráfico caiu. Significa que nesse período especificamente, o BTCI não conseguiu acompanhar o preço do Bitcoin em dólares. Ele não conseguiu. A estratégia de dividendos sintéticos, muito provavelmente, acabou atrapalhando a performance. E isso é um risco. Se é bom ou se é ruim são outros 500, a gente pode conversar em outro momento. Mas esse é o fato, tá? Pelo menos nessa janela ele não conseguiu acompanhar. Porém, depois, olha só, tiveram momentos que o BTCI se valorizou mais do que o Bitcoin em dólares. Interessante, não é? Muito provavelmente também por causa dos dividendos sintéticos, porque o mercado talvez passou por períodos de menor volatilidade, a estratégia dos dividendos ali, das opções, funcionou melhor. Isso contribuiu positivamente para o ETF que paga dividendos render mais do que o próprio ETF, do que o próprio monoativo do Bitcoin, por exemplo. E novamente aqui ele está agora caindo um pouquinho. Então é muito normal ele ter essas oscilaçõezinhas assim de curto prazo, tá? Você efetivamente não tem que se preocupar se ele está subindo um pouquinho ou caindo um pouquinho. Você tem que ficar um pouco mais ligado com essas aberturas grandes aqui de diferença, tá? Aqui no início tinham 2 pontos. A primeira que era o início, então a liquidez, quando ela é mais baixa no início, é complicado. Tem que tomar muito cuidado se você investe no início. Porém, desde então, se a gente ignorar aqui essa parte desses primeiros dias, né, das primeiras semanas ali, tem esse candle gigantesco aqui, isso buga completamente a análise. Mas se a gente ignorar aquilo ali, eu vejo que a indexação entre esses dois ativos ela está bem razoável. Não existe uma forma consistente de um spread sendo aberto e seguindo embora, tá certo? Isso aí a gente vê em alguns casos de ativos em que um deles pega e vai embora e não volta nunca mais, e aí efetivamente você tem um risco maior de não acompanhar o índice. Não quer dizer que é um investimento ruim, nem que é bom, mas que daí você efetivamente pode estar deixando na mesa ali algum valor grande, tá? E aí só para reforçar, né? Olha que interessante. Qual que foi esse momento? Olha só, vou trocar aqui a escala para a escala da direita, beleza? E olha só, qual foi o momento que o BTCI não conseguiu acompanhar o preço do Bitcoin? Foi justamente aqui no início, né? Ok, esse início muito volátil, mas depois, olha só, o Bitcoin deu uma talagada para cima muito forte. Nessa talagada, nesse avanço que ele deu ali, muito próximo aqui a novembro, dezembro ali de 2024, o BTCI aqui ele não conseguiu acompanhar e aí ele perdeu um pouquinho justamente de performance para o Bitcoin em dólares, tá certo? Então, aqui realmente a gente tem a situação que eu comentei. Se o ativo original dá uma acelerada muito forte, existe a possibilidade do ETF que faz a venda coberta com os dividendos não conseguir acompanhar perfeitamente. E aí ele vai deixar um pouquinho de performance na mesa. Ah, Anthony, não é tanto assim que ele deixou na mesa. É verdade. É relativamente razoável, tá? Eu esperava, é claro que eu já fiz essa simulação antes do vídeo, mas eu esperava que tivesse bem mais diferença. Eu esperava que o Coin 11 e o BTCI, que é basicamente o Coin 11 em dólares, né? Ele não fosse acompanhar o Bitcoin em muitos e muitos casos, tá? Eu esperava um resultado bem ruim mesmo. Inclusive, se vocês forem ver o vídeo, o primeiro que eu fiz, eu tava até um pouco pessimista com isso na época. Acho que eu tentei deixar bem claro que isso era um risco bem grande. Ainda é um risco, porém o resultado que a gente está tendo aqui, ele tá me surpreendendo de certa forma positivo. Ainda assim, não é perfeito, e se você investe nesse tipo de produto, você tem que ter clareza que não vai render igual ao Bitcoin. Igual ao Bitcoin é só comprando ele mesmo. Olha, já considera deixar o like, se inscrever no canal, não custa nada e você vai me ajudar demais. E vai ter mais vídeos como esse. Bom, então agora falando um pouco do Coin 11 efetivamente, então só para bater o olho aqui um pouquinho na questão dos proventos, abrir o Status Invest, é muito raro eu abrir esse site. Demorei uns 3 minutos para entender que no Status Invest os dividendos que eles apresentam tem que ler dessa forma, da direita para a esquerda. Todos os gráficos, todos os livros, pelo menos em português e inglês, a gente lê nesse sentido, né? Mas aqui esse gráfico você tem que ler para cá. O tempo está passando para cá. Então, aqui desde dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, a gente tem aqui alguns dos proventos, aqui dos dividendos que foram distribuídos pelo Coin 11, tá certo? E a gente tem resultados muito bons, assustadoramente bons aqui. Cara, olha só, 2,50 por cota, né? Isso aqui era praticamente 2,5% num mês. Cara, é muita coisa. É muita coisa mesmo, né? O site oficial lá da Buena Vista, eles até projetavam, se eu não me engano, 24% ao ano. Cara, é muita coisa, assim, é muito otimismo. Eu, particularmente, entendo que é possível, mas eu não tenho essa expectativa. Eu acho que é realmente um percentual muito alto no mês.
E isso levanta vários riscos, tá certo? Mas só pra gente ver em relação à consistência de como ele conseguiu pagar aqui os proventos, que é uma das promessas dele, então ele vem de fato pagando. Claro que tem algumas variaçõezinhas, é muito normal isso, porque as operações de venda coberta dos dividendos sintéticos das opções, ela não é perfeita, então depende das condições de mercado, você não consegue ter uma previsibilidade no talo perfeito. Então a gente sabe que vai oscilar um pouquinho. Só que aqui pegando os piores meses, né, pô, 1,88, 1,90 por cota, ainda assim devia estar muito próximo aí dos 2% de dividend yield ali no único mês. É muito alto mesmo. Bom, e fazendo aqui aquela indexação dos ativos para ver se está descolando muito ou não, a gente chega naquela mesma ideia. Então, a primeira coisa que você tem que olhar aqui é justamente, olha só, o Coin 11. Então, olha que interessante. O Coin 11 ele foi lançado aqui muito próximo, né, justamente aqui dos R$ 90. E aí, na época, que muita gente tem falado, é que o Bitcoin, aqui em dólares, ele estava naquela época do lançamento muito próximo aqui, ó, 100 mil, 101 mil dólares. No caso, agora, olha só, o Coin 11 aqui tá na faixa dos 90, que deve ter um ajuste aqui de dividendos de preço, tá? Mas basicamente ele tá no preço de lançamento. E o que muitas pessoas estão se questionando nos comentários, na internet, elas estão falando o seguinte: pô, Anthony, mas o Coin 11 não acompanhou o preço do Bitcoin. Olha só, quando ele lançou o Bitcoin estava em 100 mil dólares. Agora o Bitcoin tá aqui, ó, em 100 mil, 103 mil mais ou menos. Tá até mais, né? Agora, final de semana, ele não pega exatamente o mercado aberto, né? Mas aí eles falam, né? Olha só, esses topos aqui, ele tá longe ainda, ele não tá acompanhando, assim por diante. Mas aí tem um erro primário, cara. Porque você tá comparando o Coin 11 com o Bitcoin em dólares. Você tem que acompanhar e fazer a comparação com o Bitcoin em reais. Claro, porque o câmbio, ele interfere aqui também. E aí, quando a gente coloca o dólar aqui junto, deixa um USDBRL aqui, só para referência, né? Olha só o que aconteceu com o dólar nesse mesmo período. Ele foi caindo, então tá menos 6% no período. Então, qual que é o meu ponto aqui? O dólar, ele vai influenciar nesse ETF também. Isso já era esperado, já, pelo menos estava lá no site da gestora, oscila com o câmbio. Então, se o dólar está caindo, naturalmente esse ETF vai ter essa pequena contribuição também. Então, você não deve comparar especificamente com o Bitcoin em dólares. Você tem que olhar aqui, ó, justamente, ó, com o Bitcoin em reais, tá certo? Por quê? Porque o Bitcoin em reais também sofre a variação do câmbio. Aí você está comparando banana com banana e maçã com maçã, tá? Isso aqui é bem importante. E agora, visualmente falando, né, o Bitcoin aqui com a linha rosa e o próprio Coin 11, só visualmente falando, a gente já percebe que eles são muito parecidos, tá? Então, tirando aqui os primeiros dias, como a gente já entendeu a lógica, cara, no olho, né, só avaliando aqui a questão das linhas, elas estão muito parecidas. E isso aqui é muito interessante, porque de fato ele está muito próximo daquilo que o próprio Bitcoin em reais está apresentando. Se a gente faz aquela mesma indexação dos ativos, que é efetivamente, né, colocar um em cima do outro e fazer aquela divisãozinha, olha só, a gente tem aqui essa divisão, é meio feio, né, meio estranho, mas basicamente é uma linha reta, tá? Então, se essa comparação, essa linha, ela está tendendo a subir, quer dizer que o Coin 11 está se valorizando mais do que o Bitcoin em reais. Se ela está caindo é porque o Coin 11 está se valorizando menos do que o Bitcoin em reais. Só que a gente percebe que o desenho, de forma geral, é muito similar. Esses spreadzinhos, pessoal, isso aqui existe, tá? Não tem como ser uma linha perfeita, não existe isso. Linha perfeita não dá. Mas a ideia geral de uma certa estabilidade entre os dois ativos, né, entre essas duas pontas que a gente chama, né, na indexação, ele está muito interessante, tá certo? De novo, eu achava que seria muito pior. E se você quiser fazer o tira-teima real mesmo, olhando certinho no detalhe, o que você pode fazer? É justamente pegar o BTCI, que é o ETF americano lá do exterior, multiplicar ele pelo dólar real, e aí você vai ter teoricamente o Coin 11, não é verdade? Na simulação é isso. Então, se você divide isso aqui pelo Coin 11, você precisa chegar em alguma coisa muito próximo de uma linha reta. Aí você vai falar, não, Anthony, mas olha só, aqui tiveram spreads, ó, aqui tiveram momentos de exaustão e exagero. Teve, só que é muito rápido, isso ali às vezes é só um tique, entendeu? Aqui no início também é muito bom você desconsiderar, tá? Melhor coisa é desconsiderar. Mas de forma geral, olha só, a linha, ela é constante também. Ela tá bem controlada e a relação, ela tá sendo muito bem mantida. Então, naturalmente, a gente viu que o BTCI não conseguiu acompanhar o Bitcoin em alguns momentos, que era principalmente naquele período ali de novembro, dezembro, antes do lançamento do Coin 11. Justamente aqui, ó, por condições do mercado. Tranquilo, beleza? Mas depois disso, lembra que a linha ficou reta? Então, depois disso, é ali mais ou menos que o Coin 11 foi lançado. Então, até agora, pelo menos, a impressão que está me passando aqui é que ele está sim conseguindo manter uma boa relação aí com o ativo original e ele não está se desvalorizando marginalmente e perdendo feio
para a volatilidade do Bitcoin. É claro que são só os primeiros 6 meses, acho que ainda tem muita coisa para ser verificada. Realmente é um histórico pequeno, a gente não teve todas as condições de mercado ainda, assim, teve bastante queda, teve bastante alta, ok, mas querendo ou não, 6 meses é muito pouco tempo. É sempre importante reforçar também que se você tem Coin 11 na carteira, você muito provavelmente está olhando para uma estratégia mais de renda passiva. E não tem problema, isso serve para várias pessoas, é uma decisão do investidor, mas muitas vezes só porque ele paga um dividend yield tão alto e é atrelado ao Bitcoin, que muita gente gosta bastante, eu também gosto bastante de Bitcoin, mas muita gente às vezes exagera no tamanho desses ativos na carteira, porque eles são tentadores, só que eles trazem um risco e uma volatilidade muito maior do que um fundo imobiliário do Brasil, por exemplo. Então é importantíssimo reforçar, se você tem ativos cripto, principalmente sem um histórico muito longo, de forma muito pesada na sua carteira, você tem que estar sujeito aí, né, e ciente que a volatilidade pode vir e pode balançar aí o seu patrimônio. Então o ideal é sempre ter uma alocação diversificada, inteligente, com várias classes de ativos, com exposição a mais de uma moeda, e isso vai te protegendo e te blindando ao longo do tempo. Você vai ter uma experiência como investidor muito melhor e também vai proteger o seu patrimônio. E claro, se você quiser conhecer um pouco das carteiras recomendadas que a Resulta Capital oferece, a gente tem para crescimento de patrimônio, mas também tem para renda passiva. É só clicar no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, que está tudo lá explicado. Tenho certeza que alguma solução vai te atender. Nesse vídeo, eu tentei focar muito mais nessa questão da indexação e da comparação dos ativos, porque quando a gente fala de Coin 11, a gente quer saber, claro, dos dividendos que ele está pagando. A gente viu isso aqui, está pagando bem, né? Está mantendo aí a sua proposta. A gente sabe que os dividendos podem cair um pouquinho e você tem que ter clareza e expectativa, talvez, de não exigir os 24% que a gestora aponta no site, né? Aquilo lá é um dividendo muitas vezes projetado, estimado, é um dividendo alvo, né? Não quer dizer necessariamente que você vai conseguir. Eu tento ser muito realista nos investimentos, porque é muito fácil da gente desenhar um cenário perfeito e ele não acontecer. Então, seja muito realista com os investimentos, pense sempre nos piores casos, as maiores taxas de administração, os maiores impostos e os piores riscos, porque daí você naturalmente vai se blindando e vai criando aí algumas formas de pensar que talvez sejam melhores para você como investidor. Em questão aqui de volatilidade, ele seguiu muito o que o Bitcoin em reais também seguiu. Então, naturalmente, ele teve aqui as suas quedas e seu drawdown aqui de 30%. Esse período mais recente, teve toda a crise e guerra tarifária do Trump, Estados Unidos, China, enfim, ok, 30%. Para o Bitcoin também é uma volatilidade muito comum, é relativamente normal. E teve também uma grande recuperação bem recente aqui de quase 30%, tá? Então, em termos de volatilidade, valorização e assim por diante, eu acabei nem olhando muito nesse vídeo, e a análise é muito parecida com a do Bitcoin. A questão toda aqui, nesses primeiros 6 meses, que me preocupava, não é preocupava, né, mas que me interessava mesmo, será que esse ativo está saindo realmente do planejado, ou ele está conseguindo se manter junto com o Bitcoin? E olhando aqui para o Bitcoin em reais, a gente viu que nitidamente ele está conseguindo sim se manter próximo dele. Ainda 6 meses é pouco tempo? Sim. Precisamos de mais tempo para ter uma definição, talvez um pouco mais clara desse ponto específico? Talvez sim. Mas ainda assim, eu vejo com bons olhos, pelo menos nesse ponto específico. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos parecidos analisando essa questão da indexação com o SPY I11 e com o QQQ I11. Mas eu preciso que você comente aqui para mim aqui embaixo para ver se tem demanda, se as pessoas realmente se interessam para saber dessas comparações aí com o SP500, com a Nasdaq e com outras soluções que a gente tem no mercado brasileiro de ETFs que pagam dividendos. Bom, e conta para mim, você está satisfeito com o Coin 11? Está tranquilo com ele? Ou você não gosta? Escreve para mim que eu vou responder todos os comentários. Tá aqui o vídeo completo do Coin 11 que eu fiz há 6 meses atrás, mais ou menos. Quem sabe eu refaça. E é isso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.